Bom dia a todos. Vejo que entrou aqui a Jaque, a Maristela, o Adão ali, que não tinha aparecido antes, agora está aparecendo aqui, né? E então, estamos aqui com a mesa cheia desse banquete espiritual, então é motivo de felicidade estarmos todos juntos nesta manhã aqui para juntos adquirirmos mais algum conhecimento. Hoje o nosso tema é telegrafia humana, que é a questão 280, o item 285, o capítulo que é das evocações, o capítulo 25 do Livro dos Médiuns. Eles estão todos localizados. É a questão 58 aqui. Vamos pedir para a Silane a leitura, e daí nós acompanhamos a leitura aqui, e depois já passamos aos comentários. Parece curto, mas tem um conteúdo enorme. Telegrafia humana, 58. Evocando-se reciprocamente, poderiam duas pessoas transmitir de uma a outra seus pensamentos e corresponder-se? Certamente. E essa telegrafia humana será um dia um meio universal de correspondência. Letra A. Por que não será praticada a desejar? É praticável para certas pessoas, mas não para toda a gente. Preciso é que os homens se depurem, a fim de que seus espíritos se desprendam da matéria, e isso constitui uma razão a mais para que a evocação se faça em nome de Deus. Até lá, continuará circunscrita às almas de escola e desmaterializadas, o que raramente se encontra nesse mundo, dado o estado dos habitantes da Terra. Daí, o que nós temos de importante aqui para nós comentar? Alguém tem alguma dúvida sobre essa telegrafia humana? Nós vemos que esse termo usado aqui no Espiritismo, telegrafia humana, mas temos também telepatia, também que seria, digamos, um sinônimo, e talvez aqui, para nós espíritas, um pouco mais abrangente do que em outros, porque em alguns fica restrito ao plano físico. Então, o que nós entendemos dessa parte aqui que nós estamos estudando nesse capítulo, essa telegrafia humana, como funciona, alguns exemplos, quem tem algum exemplo para nos colocar dessa telegrafia humana, para a gente ir entendendo sobre o assunto. Então, qual é o mecanismo? Diz que aqui nem todos conseguem. Ela é possível, mas ainda nem todos aqui na Terra o ocorrem. A maioria ainda não atingiu, mas que é uma questão de futuro, que no futuro será o meio de comunicação. Então, nós estamos cada vez saindo mais do simples, dessa comunicação mais direta. Um exemplo de nós aqui hoje, há pouco tempo atrás nós não estaríamos reunidos, trocando ideias aqui nessa. Então, mas vai chegar um ponto que a gente não vai precisar do celular e do computador. Então, pelo que parece que dá para entender aqui. O que vocês acham? Vamos conseguir quando a fazer essa nosso estudo de domingo sem precisar de ligar os equipamentos aqui da. Eu acho que vai ter que levar muito tempo, várias reencarnações para chegar a esse ponto. E eu acho que para haver essa telepatia humana, tem que haver afinidade entre as pessoas. Porque eu já me aconteceu de eu pensar de ligar para o filho e ele me ligar antes. Isso aí houve uma, como é que diz? Reciprocidade, né? De eu pensar e ele ligar. Foi recíproco aquele pensamento. Então, eu acho que tem que haver afinidade. E não é todas as pessoas que têm essa afinidade com outra pessoa para poder haver essa comunicação.
que é através do pensamento, né? Às vezes a gente está pensando numa pessoa e aquela pessoa liga, né? Isso já aconteceu comigo, assim, tá dando risada, disse, ó, foi uma telepatia, foi um pensamento que eu me conectei, né? Mas, na verdade, não sei se é, mas isso já acontece com a gente, assim, de vez em quando. Por a gente tá pensando naquela pessoa que a gente quer bem, que é, às vezes, da família, o que a gente, muito chegado da gente, e, de repente, o telefone toca, é a pessoa. Ou a gente liga e a pessoa diz assim, eu recém eu estava pensando em ligar para ti. Diz uma tia minha aqui, isso é transmimento de pensação. Essa transmissão de pensamento já houve também, não só com os da família, com uma pessoa amiga, né? Eu tenho uma pessoa que é muito minha amiga. Um dia eu estava pensando em ligar para ela, ela disse, mas eu já ia te ligar. Sempre que tem uma afinidade, né? Isso já percebi. Quando a gente tem afinidade, parece, com a pessoa, seja da família, ou bem amigo, bem chegado, às vezes acontece. Não vou dizer que seja, mas às vezes a gente diz, foi uma transmissão de pensamento que eu tive contigo, porque te liguei, ou acontece isso. Os trabalhadores espíritas também não acontece com o pessoal que é envolvido no mesmo trabalho, ou coisa assim, de estar pensando, de fazer algo e tudo, que estão todos voltados para o mesmo pensamento, e de repente, eu estava pensando em falar com fulano sobre tal assunto, e de repente a pessoa vem falar sobre aquilo que a gente estava focado, tinha intenção, ou também o próprio trabalho, do dia a dia, enfim, das relações. Eu já me aconteceu de eu estar pensando, depois o senhor no final fazer a prece e falar aquilo que eu tinha pensado. Não tudo, né, mas parte daquilo que eu estava pensando, o que estava sentindo, enfim, já aconteceu. E isso eu acho que é quando tem afinidade mesmo. Pode ser amigo, família, como se diz, é raro, mas acontece, né? Eu acho que isso vai depender mais da nossa purificação, da nossa evolução. Com o tempo, vai ser assim, né? Já aconteceu também, eu e o pai, a gente tinha uma afinidade muito grande, e aí eu morava longe, às vezes de sentir ou que ele não estava bem. Então, eu acho que não é seguido, mas acontece, sim. Ou já começou a acontecer conosco, né? Uma vez a minha mãe estava lá na casa da minha irmã, lá em Santiago, e eu pensei assim, ela deve estar com saudades, ela está louca para vir para casa, que ela morava conosco, né? E aí, dali um pouquinho, ela ligou e disse, já estou com saudades de vocês, mas já querendo vir para casa. E aí foi uma transmissão de pensamento, né? Uma telepatia. Como é que ocorre a comunicação entre os espíritos desencarnados, não sendo aqueles que já estão ainda muito apegados à Terra, mas eles estão um pouco mais elevados? Como é que funciona a comunicação entre eles? A Estela levantou a mão. Será que eu só um minutinho, você falando que nós vai demorar muito tempo? Será que vai demorar tanto tempo assim? É muita encarnação? Então, né? Cheguei bem nessa hora aqui. Tive que fazer um implante num dente e deu uns atrasos na minha vida. É a nova estrutura, tá se formando a nova estrutura e veio um dente novo. Então, gente, na verdade, assim, ouvindo vocês falar, assim, com todo amor e toda a humildade que a gente tem de uma caminhada, né? O que eu sinto no meu coração e que eu posso compartilhar com vocês pela minha experiência, meu estudo teórico e minha prática, realmente. Isso já acontece há muito tempo.
né? E eu acho que hoje tem muito mais pessoas que já têm conhecimento disso, ou seja, nós somos muitos, e eu me considero estar dentre eles, somos muitos espalhados por aí, precisamos nos conectar e precisamos buscar mais isso. O que diferencia uma coisa da outra? Uma vontade, que vem do espírito, ou um desejo, que vem da matéria. Então, é o ego, que tem desejos, e a alma, que é o nosso self, nosso eu superior, que tem vontade. Para conquistar isso, precisa de uma vontade inabalável, ou seja, fé, foco e energia, que a gente já tem esse conhecimento e estuda isso na doutrina espírita. E eu sinto que a minha alma, o meu espírito, ele já veio com essa vontade, né? Acho que desde que nasceu. Hoje, tudo que eu já estudei, como eu falei, estudo, vivência e prática, né? Eu já cheguei a essa definição e aceitação em mim mesmo. Foi por isso que eu acho que eu busquei a doutrina espírita para poder ser educada nisso. Então, eu venho de uma base, uma formação profissional, que não sou eu, né? Porque, na verdade, a nossa profissão faz parte do que o nosso ego vem buscar aqui, que me deu essa caminhada, né? Eu vim do direito, que é a advocacia, que me deu ética e responsabilidade. Então, eu cheguei na doutrina espírita, que me deu ética e moral, o espírito. E isso foi a base de tudo na minha vida. Saí não, né, porque estou ainda, mas fui ampliando isso e fui para mediação de conflitos, que eu sou nomeada, inclusive, pelo NUPEMEC, para ser mediadora de conflitos. E então cheguei na psicanálise para entender do inconsciente. E o que eu entendi disso? Na advocacia, eu atendia pessoas em estado vegetativo, e vi que lá era o final do ser humano, né, garantindo os direitos para eles acamados. Na doutrina espírita, eu entendi a alma, entendi a moral do espírito e o que precisa para a gente manter essa vontade firme. Mas eu vi que, então, isso vinha além do que a pessoa estar acamada. E fui buscar a mediação de conflitos, que eu entendi que é nas relações humanas, ou seja, do nosso ego aqui na matéria, que tem, que é disfuncional. Em todas as famílias, não é eu, entendeu? Em todos nós estamos no mar, né? Na onda, não é por acaso que eu estou perto do mar, só que a gente acha que é uma onda e a gente é oceano. E então fui para a psicanálise porque eu entendi que para chegar num self, que o Jung fala em self, um eu limpo e verdadeiro, eu precisava limpar o meu inconsciente. O que significa isso? Limpar todo o histórico de dor emocional, de trauma, de rancor, de mágoa, que a gente carrega desde a infância, porque nós chegamos aqui para lapidar o nosso ego. Entendeu? Então, eu cheguei na mediação então fui para a psicanálise para entender o inconsciente. Da psicanálise, que eu estudei e aprendi tudo isso, o que eu vi? Agora eu precisava viver a experiência. Então, eu fui procurar as medicinas da floresta, participei de vários já, né, entre elas principalmente a ayahuasca, que faz essa limpeza, então, mais física mesmo, e limpa o inconsciente, para depois juntar tudo isso e chegar agora no momento que o que eu vejo? Sim, nós temos condições de influenciar o campo energético de todas as pessoas, mas para isso a gente tem que estar com esse canal limpo. A gente chega à perfeição? Impossível, a gente sabe disso. Enquanto a gente está aqui na matéria, o nosso ego ele precisa ser nosso amigo. Qual que é o caminho? Equilíbrio. Equilibrar o self, o eu superior nessa alma, com o ego, com as necessidades da matéria. Mas para isso nós precisamos encontrar momentos, lapsos, né? Recua, avança, recua, que nem o mar, né? Avança, recua, para poder a gente manter esse equilíbrio, mas já existem essas comunicações, e eu já entendi que quando a gente está nessa consciência, a gente está daí na consciência. A consciência é o todo, é o universo. Ele só quer atravessar através de nós. O que impede de atravessar? É nós, é nossas histórias, nossas dores, é como se a nossa mente aqui tivesse a consciência aqui atrás, luz querendo passar. E todo o nosso histórico emocional, de vivência, de vida, e de outras vidas, como um véu na frente. O que a gente precisa? Ir limpando o véu. Ah, isso é assim? Não. Aí uma vida, né? 50 anos, e olha lá, e muito mais, eu acho que a gente até pode levar para outras vidas. Ou não, dependendo da nossa vontade inabalável, a gente pode conseguir ainda nessa dar um bom salto. Porque daí, no momento que nós limpamos esse véu, tiramos o óculos que nos cega, a luz simplesmente atravessa, porque a gente já é luz. A gente já é o amor, a gente já é a natureza e a gente já é a abundância. Só que esquecemos disso desde que chegamos aqui e precisamos a todo momento nos lembrar. Por isso que a gente vem estudar, por isso que a gente vai ler, por isso que a gente tem que encontrar esse equilíbrio entre um e o outro para a gente ir se lapidando.
mas já existe essa comunicação, e o que eu percebi, assim, né, eu acho que por isso também tantas coisas, assim, esses últimos anos, e esse último ano que eu escolhi um pouco mais essa solitude, porque isso exige uma grande responsabilidade moral. E daí eu tenho uma gratidão muito grande à doutrina espírita, porque eu vejo que foi ela que me colocou nesse caminho reto, né? Uma vontade inabalável, uma moral elevada, uma ética, responsabilidade também que vem da advocacia, e firmeza. Ah, a gente balança e cai, óbvio, mas levanta e segue no mesmo caminho, segue na luz, porque o caminho não é nós excluir a sombra e vir à luz. É isso que a gente tenta, isso vira luta, e a luta vira sobrevivência. O caminho é a gente equilibrar a luz e a sombra. Nós somos sombras e nós somos luz, como diz Jung. A gente precisa o quê? Unificar. Esse é o processo de individualização do ser humano. Para poder, então, luz e sombra integrado, se tornar esse ser que nos comunicamos telepaticamente e influenciamos um campo. A gente tem condições de liderar um grupo, só com a mente, se você se manter em presença e não em luta ou sobrevivência. Mas o que a gente faz? Às vezes a gente recai, e daí entra na luta, daí entra no julgamento, daí entra na crítica mental. E isso impede de influenciar o campo. No momento que tu conseguir retirar isso de dentro de ti, por isso que é um trabalho interno, por isso que o Jung fala desse recolhimento, de voltar para dentro, você consegue, naquele momento, criar mecanismos, ferramentas, que tem várias aí, né, para te conseguir se manter o quê? Em presença, para a gente poder viver a vida e não sobreviver. E vivendo a vida, a gente vai ter abundância, prosperidade, daí nós vamos estar todo mundo feliz compartilhando amor. É a nossa tarefa aqui, né, como ser humano, como espírito, como indivíduo. Então, assim, é uma grande responsabilidade, sim. Muitas vezes a gente treme, muitas vezes a gente quer desistir, mas assim, ó, depois que tu enxergou, né, a luz do túnel e a sombra tá ali junto, tu abraça a sombra e diz para ela, vamos junto, porque eu sou assim mesmo, às vezes eu tenho inveja, às vezes eu tenho orgulho, às vezes eu vou recair, às vezes eu vou agredir meu irmão, às vezes eu vou julgar, vai acontecer um monte de coisa, vai, mas tô contigo, não te deixo de maneira nenhuma, tu faz parte de mim. A questão é a gente negar raiva, negar inveja, negar essas coisas, não, porque tudo aquilo que a gente negar vai aparecer no nosso irmão. Então vai aparecer aquela pessoa, meu Deus, aquela pessoa só vem com raiva para mim, mas que coisa! O que em você não reconhece a sua raiva? E não que ela seja uma coisa ruim. A sombra pode ser a tua luz. A sombra pode ser a tua maior luz. A questão é a gente negar, né? Então, assim, ó, eu acredito que esses contatos já acontecem com muito, porque daí a gente começa a se encontrar uns aos outros, né, entender isso e a ter essas influências. Então, por isso que também exige muita responsabilidade, porque, gente, a gente é muito da matéria, a gente precisa ver, a gente precisa falar, a gente precisa ouvir. E daí, aqui, nesse estado de campo, tu simplesmente só sente. Então, o que precisa? Silenciar a mente e sentir e se ouvir. Mas para se ouvir tem que parar primeiro o ruído mental, né? A ruminação mental que vem. Por isso, várias práticas nos auxiliam para isso. Já falei demais, né? Porque você sabe, se eu começo, também não paro mais. Mas, mais ou menos, eu não sei se vocês conseguiram me compreender, né? Eu tento colocar as palavras de uma forma, assim, simples e trazer um pouco, assim, também para o nosso dia a dia, para a natureza, porque daí faz a gente, eu aprendi assim, né? Faz a gente ter esse exemplo, assim. Mas é possível, o que Chico Xavier falava lá, mais de, sei lá, 50 anos atrás, já está acontecendo, já está. E nós precisamos tomar consciência disso. Então, né, como a Antônia falou assim, ai, pensei na fulana, fulana ligou. E aqui o capítulo aqui, o item fala na conexão de pensamentos entre as pessoas. Beleza, acontece, ok? Mas nós temos que ter um cuidado, porque aí você está conectado emocionalmente com a pessoa. E isso pode te desequilibrar. O que você precisa é estar em presença. Então, aquela pessoa que seja, às vezes, tu sentiu aquela conexão, tem algo. Isso não quer dizer que tu tem que ligar, que tu tem que ser que tu que tem aqui atrás. Mas deixar, porque cada um tem o seu processo, sabe? Então, assim, ó, tem que ter um cuidado para a gente não fazer essa conexão emocional, que daí sai do espiritual. E daí nos desequilibra, ao invés de nos auxiliar e auxiliar o outro, porque a gente entra numa simbiose. Simbiose energética da mesma vibração daquela energia, entende? E o que você tem que fazer para auxiliar o outro? Ficar em presença. Eu estou bem, eu estou no meu centro, eu estou no meu equilíbrio. Sabe a luz? Acende a luz.
a pessoa, ela só de chegar perto e ficar e conversar, ela já vai sair bem. Ela nem vai lembrar, vamos dizer, daquilo. Por quê? Aí tu fez uma comunicação telepática. Tu influenciou ela mentalmente, porque o teu inconsciente está mais limpo, tu está mais centrada, e você consegue daí simplesmente vibrar, tu vibra. É como se aquela pessoa entrou naquela energia escurinha dela, que tá tudo bem, né? A gente aprende a respeitar, vou acender a minha luzinha e vou ficar ali. Daqui um pouco, clareou para ela também. E ela saiu bem. Se a gente conseguir, sabe, em pequenos passinhos. Às vezes eu tenho que ter um cuidado, só que eu cheguei no momento que eu vi que eu não tenho mais como segurar essas coisas, sabe? Eu segurei muito tempo, assim, dentro de mim, que isso começou a se voltar contra mim. Então, se eu não começar a compartilhar, ou a falar, ou a me posicionar, eu que vou descer. Então, assim, eu tenho que ter um cuidado só para eu não demais, né? Muita coisa, porque é muita coisa na minha mente também, e ao mesmo tempo a necessidade de eu, às vezes, me recolher, ficar, silenciar. Por isso que o mar, olha, eu vou dizer para vocês, é um autorregulador emocional. E eu não digo só o mar, tá, gente? Vocês estão aí, a natureza. Vão para a natureza. A natureza é uma autorreguladora emocional de qualquer coisa. Pisar na grama, ficar perto de árvore, ir perto de rio, olhar o sol, sentir energia. É autorregulador emocional natural, está de graça à nossa disposição. A chuva, né? Então, procurar essas coisas aí também. Claro que estudar é importante, você está ganhando conhecimento, né? Mas tem que ter o equilíbrio, porque senão só o estudo você está também investindo muito na parte material, né? Então, equilibrar. É isso, minha contribuição. Então, nós vemos aí que já temos a se desenvolvendo o assunto, nós temos que voltar bem para o nosso tema aqui, analisar o que nós temos pela visão espírita aqui sobre essas possibilidades, sobre a evolução, o que nós entendemos, até que ponto a gente pode, a partir do entendimento, até a gente se dar conta. Será que já não existe muitas vezes e a gente nem se dá conta disso? A partir de nós ter essa percepção, a gente prestar mais atenção. Daí o que a Maristela falou ali sobre influenciar o outro, tá mais, não seria a gente pensar, digamos, na linguagem mais espírita, até que ponto a gente não está sendo o obsessor do outro através do pensamento? Então, porque nós estamos estudando que há essa transmissão do pensamento, mas esse pensamento está sendo para algo positivo, para melhor, ou nós estamos. Qual é o tipo de pensamento, qual é o tipo de sentimento a gente está direcionando ao outro? Então, daí é a parte que a gente tem de ver do policiar o pensamento da gente, de analisar para que a gente tenha uma sintonia vibratória elevada, assim como para com os mentores espirituais, para aqueles que nós direcionarmos os pensamentos que a gente está enviando para eles. O que está indo na ponta dessas setas que a gente está enviando? Está indo o remédio ou o veneno? Marino, só uma contribuição, assim, ó, que tu falou isso, porque na realidade isso é assim, porque a gente já é. Uma palavra que eu tive que trabalhar muito em mim é a confiança. Nós precisamos confiar no nosso ser interior, nosso ser divino. A gente fala tanto, né? Nós somos obras de Deus, nós somos obras de Deus, então nós temos essa capacidade, precisamos confiar nela. Ah, existe um risco? Claro que existe, o risco dos desejos do ego nos puxar, beleza? Existe, mas a gente tendo consciência deles, a gente vai voltar para o nosso centro. E outra coisa, nós aqui, tá, o nosso grupo, ele está estudando, ele está numa casa espírita, ele está se dedicando. Então, nós temos essa responsabilidade de confiar mais ainda em nós do que outras pessoas que às vezes só vão lá buscar o auxílio, só vão lá tomar o passe. Porque o momento que a gente conseguir confiar de dentro para fora, a gente vai ser isso. E o momento que vai dar uma resbalada, a gente vai ter, o Antônio que sempre dizia, né, a biblioteca lá pronta para a gente buscar o conhecimento dela. Então, ó, tá, isso é assim. Mas tem que ter um cuidado com a mente, porque a mente mente. E dela vem, às vezes, não, confiar na intuição. Confiar na intuição, porque nós já somos,
nós já somos, só precisamos descobrir. Uma sugestão minha, tá? Experiência, assim, minha, que é saudável e é bom para a gente fazer, é perguntas. Se pergunta. Perguntar para si mesmo, sabe? O que eu estou sentindo? Por que isso? Por que eu senti? Ai, fui lá, tive um conflito com uma pessoa, saí com raiva. Por que essa raiva? Por que eu estou sentindo raiva? Ah, eu senti raiva. Assumi, senti. Por quê? Tentar encontrar, porque daí vai vir. E daí nisso a gente vai fazendo o nosso trabalho emocional, se lapidando, né, para essas coisas. O receptor aqui tá certo ou tá errado, já que parece que tu tá louco para fazer uma perguntinha e eu colocar um pensamento. Tá fechado o microfone. Ah, não conseguiu. Coloca no chat ali também a pergunta, se quiser. Enquanto a Jaque se organiza ali, alguém outro, dona Sandra, o seu Júlio, o seu Adão, a Celoni. Ah, a maioria não falou ainda? Eu achei, assim, fiquei na dúvida aqui na questão A, dessa mesma número 58º, ele diz assim que é praticável essa telegrafia humana para certas pessoas, mas não para toda a gente. Daí ele acrescenta assim que é preciso que os homens se depurem a fim de que seus espíritos se desprendam da matéria, e isso constitui uma razão a mais para que a evocação se faça em nome de Deus. Então, eu queria que alguém explicasse para mim, é uma evocação que tem que ser uma evocação com pureza, com clareza, porque se ela for uma coisa de mais baixa vibração, não acontecerá, né? Eu acho que é por aí esse pensamento, né? Ali, ó, boa pergunta. Alguém quer se manifestar sobre a pergunta da Saloni? Eu posso contribuir com a Celoni só algo que me veio aqui, tá? Quando diz assim que ela é praticável para certas pessoas, mas não para todo mundo. Eu acho que o Livro dos Espíritos ele foi escrito há muito tempo atrás, as coisas mudaram, e tanto que Chico Xavier, né, já trouxe isso, assim. Então, assim, na minha percepção, ela é praticável para todo mundo, sim. Só que, o que acontece? É preciso essa depuração. Então, no momento, claro, se a gente pensar pelo lado material, ela não seria praticável, né? Mas na realidade espiritual, ela é praticável. Então, porque senão a gente acaba se excluindo, né, disso, acaba achando que tem seres, ou que tem pessoas, ou entidades, ou pastores, seja lá o que for, né, não julgando cada religião, cada doutrina, cada um tem a sua liturgia, a gente respeita, a gente estaria dando poder a uma pessoa, ou a algumas pessoas para isso, e isso não existe. Todos nós temos esse poder, né, mas é preciso que os homens se depurem para que seu espírito que se liberte da matéria e ainda tenha uma razão para evocar isso. Porque o momento que a gente se libertar dessa matéria, a gente vai se conectar automático. Eu nem sei se precisa ter uma razão. Eu vejo assim que precisa ter o coração mesmo, sabe? Limpo, né? Como é que é? Tem aquela música que diz a, a mente quieta, espinha ereta e o coração tranquilo. Eu acho que isso aí mais ou menos explica. Eu entendi aqui que não é para todas as pessoas, porque nem todas as pessoas são evoluídas, não são, aqui como diz, não são depuradas, não têm pensamentos positivos. Muitas pessoas têm os pensamentos negativos e às vezes fica transmitindo pensamentos até pensamentos ruins para as pessoas, então por isso que não é praticável para todas as pessoas. É só para aquelas pessoas que estão com uma vibração mais positiva. E não é sempre, é de vez em quando também. Silane, Depende de cada um. sim, eu entendi a tua dúvida, e eu acho que complementa com a da Celoni, né? O que eu vejo, tá, na minha experiência, assim, e estudo também, que eu aprendi daí com a mediação de conflitos, tá? Porque a gente vem de uma comunicação violenta do passado.
E hoje nós estamos a caminho de uma comunicação não violenta. Então, nós temos dois tipos. Nós estamos dizendo, nós queremos, tu falou a mesma coisa, vamos supor, que eu também quis colocar, só que de formas diferentes. E daí vai a nossa entendimento disso. Porque tu percebe, né, quando tu falou, não, mas as pessoas, não é para todos, porque as pessoas vão ter pensamentos, vão ter. E quando eu falo, não, é para todos, nós temos que limpar esses pensamentos. Tu entende que só muda, tá só uma inversão aí de comunicação, isso é comunicação não violenta, que hoje em dia a gente está aprendendo ainda, né, estamos engatinhando nisso, a poder aprender a se comunicar de forma não violenta, porque nós vemos de gerações em gerações, não tinha guerra, onde as pessoas se matavam, então, assim, nós vemos uma comunicação violenta, e agora nós precisamos aprender a mudar. Isso é hábito e é padrão de comportamento, tá? Então, assim, precisa primeiro o quê? Trazer para a consciência, ter essa percepção e começar a tentar colocar em prática. Entende? Então, é a mesma coisa, de formas diferentes, mas tu percebe que daí muda a vibração? Tipo, quando eu for te falar assim, olha, sim, é praticável para todas as pessoas que estão no mundo. Todos nós temos essa capacidade, mas a habilidade ainda não temos. Então, o que nós precisamos buscar? A habilidade, né? Então, se a gente pensar o contrário, não, nem todas as pessoas têm condições, porque elas não têm essa habilidade. Daí nós estamos taxando elas de incapazes, e nós não somos, ninguém é. Se nós estamos aqui na matéria, encarnados como espírito, nesse corpo, é que nós temos a maior capacidade que Deus nos deu de ser Ele, de exercer a nossa função aqui através dele. Não sei se eu conseguisse explicar mais ou menos e que vocês conseguissem entender, sim. Sim, eu entendi o que tu quis dizer. Mas a gente está aqui na luta, né? Está tentando evoluir, se melhorar, depurar os nossos pensamentos, para que a gente chegue a esse ponto aqui de ser todas as pessoas aqui, como diz aqui, que é ser praticada para todas as pessoas e não para certas pessoas que estão com os pensamentos mais depurados. E como a gente vive aqui em provas e expiações e a gente não está ainda tá tentando evoluir, se melhorar através dos estudos, através também da prática, não só da teoria, um dia a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Sim, eu vou te fazer um convite, Silene. Vamos sair da luta e vamos ir para o amor, para a leveza, sabe por quê? Lutar é um verbo e não é luto. Luto é diferente de lutar. Então, o luto faz parte de nós. Nós precisamos trabalhar os lutos, que é as dores e as perdas, mas não é com luta, porque a gente já veio até hoje na luta, e a luta é sobrevivência, e isso está nos adoecendo. Então, assim, tentar, vamos parar de lutar, sabe? Abre mão do controle, vamos deixar as coisas, aceitar. A palavra, na verdade, é aceitação, é a resignação. Não por acaso foi a última palestra que eu dei aí na casa, né, antes de vir embora, não sei se vocês lembram, que até esses tempos atrás eu precisei assistir ela, viu? Eu mesmo estava num período, assim, de luto, e fui lá buscar aquela palestra para eu assistir novamente, que foi o que me auxiliou no luto ali do meu afilhado, né, que cometeu o suicídio. Então, a resignação, que é a aceitação. Nós precisamos, chega um momento que nós precisamos aceitar simplesmente as coisas, aceitar que tem algo maior, e não lutar mais, porque a luta, a gente está ficando cansado. Eu acho que é isso um pouco, né? Vamos tentar descansar um pouco, ficar mais leve para aceitar. E te digo isso com todo amor e carinho, por causa de contar. Já lutei tanto que agora eu digo assim, gente, chega de lutar, não quero mais, quero agora só leveza. Assim, ó, vamos nos ater à questão aqui, ó. Ele nos diz assim, ó, se duas pessoas evocando-se mutuamente poderiam transmitir os seus pensamentos e corresponderem. E na resposta ele diz que a telegrafia humana será um dia um meio universal de correspondência. Então, assim, um meio de correspondência. Então, um meio universal. Então, a partir, então, nós usar de praticar isso com frequência. Agora, a gente vê que ela não acontece com frequência, ela não está sendo usada como um meio de comunicação entre as pessoas. Ela ainda vai poder ser usada como um meio prático de comunicação entre as pessoas. Então, daí é por aí. Alguém mais tem que falar? Marino, De preferência, quem não assim, fala
Por favor, Tem uma, Maristela, tem uma desculpa. palavra aí, ó, que é importante. Uma palavra que eu vou dizer. Rapidinho, então, por favor. Quando ele fala ali nesse item, ele está falando dessa transmissão entre duas pessoas com reciprocidade. Reciprocidade daquele nível. Porque se for diferente, ou se for numa vibração, né, que eu não gosto dessa palavra inferior, mas uma vibração que não está de acordo, não acontece. Então, duas pessoas com reciprocidade conseguem se comunicar telepaticamente já hoje. É o que a minha percepção, né, posso estar, mas é a minha percepção e uma experiência que eu já tive também. Alguém mais? Eu acho que ficou bem claro, e para mim, pelo menos, não sei para os outros. Uma vez que sintoniza um rádio, a maioria daqui já usou aquele botãozinho do rádio aqui, não tem nem. A não ser os meninos do Vanderlei ali, que talvez não tenham as experiências, mas os outros aqui quase todos. Então, tem uma possibilidade, mas para que aconteça, não seria que nem o rádio, tem que ter essa sintonia, tem que estar no mesmo, tem que achar ali, porque senão dá o ruído, não vai, mas quando sintonizou, então tem que entrar na mesma onda. Então, daí, pelo que a Maristela falou, daí vamos fazer esse comparativo aqui, que nós temos que estar mais ou menos nessa sintonia vibratória. Então, não, se um está com. Não está na mesma, então não teria como haver essa comunicação. Assim como no rádio, se não acertar os ponteiros ali bem no lugar certinho, não vai. Então, isso aí depende muito. Então, por isso, por que a dificuldade muitas vezes? Porque duas pessoas podem tentar essa comunicação, mas elas não estarem na mesma sintonia. Então, um está numa sintonia e o outro está noutra, então não vai fechar. Agora, a hora que elas entrarem na mesma sintonia, então daí a transmissão vai acontecer. A transmissão e a recepção, então está de acordo. Wilson. Eu estava pensando aqui. Eu estava pensando qual é a utilidade dessa telegrafia humana. Kardec usou o termo telegrafia, que era o que tinha de mais moderno na época. E trazendo para a nossa realidade de hoje, nós temos aqui recursos mais que suficientes para dispensarmos esses exercícios mentais. Hoje em dia todo mundo tem celular. A comunicação com o WhatsApp, ou nós aqui, por exemplo, num grupo, usamos equipamentos eletrônicos e estamos nos comunicando e nos vendo. Então já está superada essa questão. Mas isso não anula a possibilidade. Porque o que ele fala? Evocando-se reciprocamente. E daí eu estava pensando, fazer uma evocação recíproca. Para começar, tem que ter um horário adredemente escolhido. E quantas pessoas fazem isso? Só por experimento. Porque para que isso seja recíproco, eu tenho que evocar o outro e o outro tem que evocar a mim. Tem essa possibilidade e é o que mais acontece, porque de outra forma, só de forma experimental. E ainda voltando às questões que a Maristela falou aqui. Maristela ia falar aqui sobre a questão de alguns pontos que você observou. Você disse que vontade vem do espírito e desejo vem da matéria. Para complementar, o desejo vem, na verdade, do apego às sensações que a matéria nos dá como seres espirituais, porque a matéria é inerte, né? Ela não tem... Para ela, tanto faz, depende do espírito que habita ou que se comunica através dela. E depois você disse que nós somos luz e sombra. E eu estava pensando, nós somos luz e sombra. Jesus disse, vós sois luz. Lá, quando falava das bem-aventuranças, né, ao final,
Mateus 5,14. Vós sois luz, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, na verdade, quando nós somos sombra, é que nós ainda não ampliamos toda a luz que nós temos. E você falou que nós temos que trazer o equilíbrio. Na fase em que nos encontramos, de fato, o equilíbrio já seria uma vitória. Porque o que é sombra? Sombra é ausência de luz. A nossa luz ainda não foi acendida o suficiente. Mas nós estamos aqui tratando dessa questão da telegrafia humana. E Kardec diz assim, ó, que não é para toda a gente. E daí ele observa, é preciso que os homens se depurem, for a questão da Seloni. Porque mesmo que eu queira fazer essa comunicação mente a mente, através de uma evocação, se eu não tiver a minha luz ampliada, já que estamos falando nela, que é uma questão vibracional, eu não vou ter acesso a esses campos energéticos, a não ser acidentalmente, numa questão de sintonia mental, como acabou de mencionar a Maristela. Mas não é o padrão desejado, não é quando eu desejo. Por exemplo, eu quero falar contigo, que está em Santa Catarina, aí de forma mental. Eu não tenho essa capacidade, então se eu quiser, eu vou usar equipamentos que a ciência nos disponibiliza hoje. Mas, voltando ao tema, então, isso aqui é possível, mas não é para todo mundo. Eu notei mais umas coisas aqui, deixa eu ver. A questão da obsessão. Essa questão de sintonia também, aqui foi levantada, a obsessão, acho que foi o Marino que falou, né? Quando eu fico muito sintonizado em alguém, eu posso me tornar obsessor dele ou vítima, numa simbiose. Porque existe a sintonia também de interdependência. Isso de encarnado para desencarnado, como de desencarnado para encarnado e vice-versa. Tem uma história bastante contundente, que é a do filho de Bezerra de Menezes. Vocês devem conhecer, né? Ele sofria de psicopatia. E mesmo sendo filho de Bezerra de Menezes, que curou tanta gente, não conseguiu libertar o filho dele, senão no final da existência física. E através de uma sessão mediúnica, feita numa casa espírita, o espírito que estava vinculado a ele se manifestou. E disse que daquele dia em diante ele ia desistir de ficar vinculado ao filho do Bezerra de Menezes. Mas que ele fosse rápido para casa, porque isso ia provocar a desencarnação do filho. Porque eles tinham se tornado interdependentes. E o filho dependia daquele campo energético vibracional decorrente da obsessão muito prolongada, que na verdade foi a vida toda. Quando ele chegou em casa, o filho estava normal pela primeira vez. Conversou com ele e se despediu, que sabia que ia desencarnar, e logo morreu. Então existe a possibilidade desse intercâmbio mental entre encarnados e também entre encarnados e desencarnados. E que nós temos que trabalhar, nós não podemos nos tornar dependentes de forma nenhuma. Nem como obsessores e nem como pseudo-vítimas, porque na verdade é uma simbiose que a pessoa se apraz em viver naquela interdependência. E isso torna a pessoa incapaz de avançar. A Maristela falou que nós precisamos desenvolver em nós essas potencialidades e não fazermos esta luta. Depende de como a pessoa entende. Por exemplo, luta, que ela diz que pode servir do luto, de fato, é o sentimento de inferioridade, é querer combater alguma coisa pelo simples combate. Mas lembramos de Paulo de Tarso, ele disse assim, eu venci a carreira, eu venci o bom combate. Ou seja, aquele de aprimorar as nossas virtudes, superando as inclinações inferiores. Mas não com sentimento de vitimização ou de incapacidade. Sempre ter em mente que nós somos capazes de tudo, como bem frisou a Maristela. Todos nós, como disse Jesus, temos luz, mas é preciso acender esta luz para nos iluminarmos e, nos iluminando, também influenciar aos demais, porque tudo que se faz repercute em nosso íntimo e também na sociedade onde nós nos encontramos. E essa questão aqui da telegrafia humana, felizmente, a ciência avançou bastante, que já é dispensável apenas para experimento ou para um caso fortuito de conexão mental, como estamos aqui falando.
sabe? Ela pressente tudo. É muito interessante, sabe? Muito interessante, sim. A capacidade que ela tem, talvez, com certeza, pelo vínculo, né, materno, assim, mas é muito difícil, assim. E, às vezes ela não consegue, ela não sabe exatamente o que é, mas ela vai ali te pescando, sabe? Quando tu vê, tu tá envolvido naquilo ali. Realmente, as mães têm uma capacidade. Eu já, com relação ao meu filho, eu sinto muita coisa, mas como a minha mãe, vou te dizer, é o caso a ser estudado. É como aquela brincadeira de tá quente e tá frio, para ela sempre tá quente, tá sempre ali. Tu sabe, Jaque, que isso acho que tem uma explicação um pouco assim, que me veio também, porque o momento do parto da mulher é o momento que a mulher mais tem uma descarga de DMT, que é uma substância que limpa o inconsciente. Limpou o inconsciente, então a conexão que tem entre mãe e aquele espírito, né, que está naquele corpinho ali, ela é única, ela é transformadora, ela é restauradora, ela é curadora. Eu já acompanhei várias pacientes com gestante, né, com parto, que mudou, assim, quando a pessoa está buscando essa consciência, a vida delas, quando ela entende daí, né, e não, por isso que a gente tem muitos partos desumanizados hoje em dia, que foi muito traumático para as mulheres, que a gente carrega, né, eu digo que eu não vim para ser parteira de um corpo físico, mas eu vim para ser parteira de uma consciência, né? E a gente traz isso, mas tu imagina assim a conexão ali, a mãe e filho, elas estão totalmente na alma, no espírito, no astral, na consciência universal, nessa consciência que nos habita, né? A questão é que a partir daí, depois que a gente chega aqui, a gente começa a ter que aprender quem nós somos e a gente passa a se identificar com as experiências, quaisquer delas que aconteça, ruim, boas, a gente tem um processo de identificação, por isso que se chama identidade. Só que a gente não é a experiência. A gente não é a experiência aqui na matéria. A gente é a alma que está passando por essa experiência. Então, a partir do momento que a gente conseguir colocar esse exercício em prática, de que tudo que acontece na nossa vida, que a experiência foi essa que esse meu eu aqui viveu aqui. Beleza, mas qual que é o que a minha alma vê? O que é o real? O que eu sinto? O que eu... É um trabalho, né? De lapidação, diário, acredito, diário. Mas eu vejo que essa questão do parto também pode ser vista por dois ângulos. Estamos nós vendo pela questão espiritual. Já vem aqueles espíritos, provavelmente, já vem de uma boa experiência anterior àquele que está chegando através daquela. Então, e isso tem muito a ver também, essa questão do parto, ela pode ter uma consequência conforme a vivência anterior, ela pode ser bem diversa, o resultado dessa experiência do parto ali, logo depois pode haver também muita coisa. Ainda bem que há essa descarga do inconsciente lá, porque já imagina quando aqueles inimigos que vêm para tornar inimizade, se não houvesse isso aí. Agora, essa descarga parece que nem sempre é suficiente para pagar tudo, ele vai ficar alguma coisa ali, até porque é necessário para que se apare as arestas, alguma coisa às vezes tem que ficar também. E nós vemos que até em filhos gêmeos que nasceram praticamente no mesmo parto, há uma ligação diferente da mãe com um e outro, ou dos próprios filhos com a mãe também. Há essas diferenças, né? Então, é uma boa matéria para a gente raciocinar, a gente pensar, porque agora já nós estamos chegando no nosso horário de encerrar aqui, a gente até iniciou um pouquinho mais tarde, mas se tiver alguma coisa bem importante para colocar rapidinho, ainda coloque, depois a gente vai dar jeito de encerrar o nosso encontro de hoje, tá? Marina, eu tenho uma dúvida. O horário do nosso estudo também, eu quero, daí assim que a gente terminar a prece, a gente conversar, não vamos resolver hoje, nós vamos já deixar na mesa o assunto. Sim, eu só ia dizer que eu tenho uma dúvida de uma pergunta, assim, que me veio, que já faz tempo que eu tento esclarecer e eu já busquei, já estudei, mas parece que ainda falta algo para mim aí. Mas só que ela vai se estender... Pergunta que é tema para casa, então. Isso, daí o que eu vou escrever lá no grupo, daí quem sabe na próxima a gente, tá?
Então tá. Ana Cláudia, diz para o Roberto que nós estamos sentindo falta dele aí. Um abraço para ele. E a comadre Fátima tá aí? Não vi ela. Não está aparecendo aqui, eu acho que não. Tá. Alguém gostaria de fazer a prece se sentindo? Gostaria de fazer a prece? Pode fazer a prece, Jaquim? Posso. Eu só não me ofereci, porque a última vez que eu participei, eu fiz. Deixar o Eu não cuido isso. Por isso que alguém está se sentindo que eu estou deixando de lado, quando eu perguntar, diz, eu quero. Daí, Então, unidos nesse pensamento de amor, que é o que nos traz aqui no dia de hoje, estudar como forma de entender e alcançar, chegar o mais próximo possível de um equilíbrio, como foi falado hoje aqui no estudo. Gostaria de agradecer a espiritualidade amiga, que com certeza está presente aqui no dia de hoje, nos conduzindo, nos orientando, inspirando as pessoas a falarem, a se expressarem, a tirarem suas dúvidas. Tudo isso como uma prova do amor que Deus e Jesus têm por nós. Pedir bênçãos para aqueles que hoje não puderam participar, agradecer por essa semana maravilhosa que tivemos, agradecer inclusive os percalços que tivemos, porque são deles que vem o amadurecimento, para que possamos entender melhor o motivo de estarmos aqui. E é com essa intenção, com esse pensamento, que damos por encerrado o estudo no dia de hoje. Que assim seja. que assim seja. Que assim seja. Sobre o nosso estudo, eu Bom domingo. conversei com a Silane, agora até no início a gente estava conversando com alguns, antes, mas a maioria entrou